noite, né? Graças a Deus, mais um domingo, está louvando a Deus, né? Vou falar uma palavra hoje sobre chamado, né? E desse Deus que nos chama, né? A Bíblia fala muito sobre isso, ela nos mostra, né? Que nós estávamos longe de Deus e aí a palavra chega até nós, Ele nos chama para a vida, né? Para a reconciliação, para uma intimidade com Ele, e o próprio Espírito, né, pela ação da palavra, ele vai, né, a palavra implantada na nosso ser, cada vez mais abrindo nossos olhos para isso, né. A Bíblia nos ensina que esse chamado, né, como nós sabemos, é por meio de Cristo para a reconciliação, porque a palavra de Deus mostra que antes nós estávamos na condição de inimigo dele, estranho às alianças, né? Não tinha esse Deus, né, na nossa vida. Então Deus, Ele nos chamou para a salvação e Ele nos garante essa bênção, né? Nós vimos até no estudo, é o Deus que não pode mentir, não é, que nos chamou para essa salvação. A Bíblia nos ensina que Deus nos chamou para que venhamos ser seus adoradores, né? Isso que faz parte já. E ser adorador é algo que o Espírito Santo nos mostra, primeiramente, né, o porquê da nossa existência. Muitas pessoas às vezes têm uns questionamentos: por que nós estamos aqui, né? Por que o homem foi criado? Segundo a palavra de Deus, né, que é a fonte da vida, que nós cristãos cremos, nós acreditamos que fomos criados para adorar o Criador, né? A palavra de Deus, ela vai mostrar isso. Nós fomos criados para adorar esse Criador. E o Evangelho ensina, né, que na eternidade o povo de Deus irá adorar o Criador para sempre. Enquanto estamos aqui, né, nós já vivenciamos essa adoração, né, pois o próprio Senhor nos diz que nós devemos ser seus adoradores que adorem de maneira espiritual, baseado na sua verdade, né? A Bíblia diz que o Pai procura, Jesus falou, né, para a mulher samaritana em João 4, né? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Essa adoração espiritual, né, nós só temos condição baseado nessa verdade, né? Então, é algo até que chama muito a nossa atenção, né? As pessoas às vezes acreditam que são espirituais, mas que não vivem ou que não creem na verdade, né? Para nós sermos verdadeiros adoradores, nós precisamos crer na verdade, porque nós só vamos prestar adoração a Deus, né, de maneira espiritual, baseado na verdade. Não é no que o homem diz, mas sim no que o Espírito Santo de Deus revelou na sua palavra, né? Deus tem um chamado para cada um de nós no seu reino, né? Esse reino, ele já foi dado, que são cada pessoas, o reino de Deus, são pessoas convertidas a Ele. E o apóstolo Paulo fala algo interessante lá em 1 Coríntios 6:20, que nós fomos comprados por um alto preço, não é? Nós cristãos, nós estamos nesse reino, tem um chamado para cada um de nós, né? Nesse reino, existe um chamado universal, né, para a igreja, como foi especificamente para os apóstolos, de anunciar a palavra, mas também tem um chamado para cada um de nós, né? E eu acho que é interessante a gente pensar: eu fui chamado, tenho um chamado para a minha vida, mas foi com preço alto. Eu só tenho condição de estar diante de Deus porque o Filho de Deus pagou os meus pecados, né? E aí Paulo diz até que nós fomos chamados, ou fomos comprados com preço para não ser escravos de homens, né, de pensamento, de religião, mas sim de prestar agora uma verdadeira adoração a Deus, né? Você já pensou um pouco nisso? Tempo atrás eu tinha falado até com alguns irmãos sobre isso, sobre um chamado também específico, né, que a Bíblia nos mostra, né? E eu sempre falei: rapaz, a gente precisa sempre pensar, né? A gente vai lendo a palavra, vai se identificando com algo, mas é importante orar, né? Não é algo em vão fazer parte da minha e da sua oração. Senhor, me mostra para que tu me chamaste. Por exemplo, na igreja congrega, na minha igreja local, como eu posso ajudar meus irmãos? O Senhor tem me dado algo, como eu posso dividir com os outros? Como eu posso ser útil naquele ambiente? Como eu posso ser útil em algum lugar?
algo tem para mim e para você na palavra de Deus que Ele nos concede, né? Então é importante a gente orar sobre isso. Às vezes a gente sempre frisa lá, né? Digo a gente, nós que cremos na oração, ore sempre segundo a vontade de Deus, né? Como o apóstolo João escreveu. É importante orar. Senhor, o que o Senhor tem me dado, como eu posso compartilhar isso, né? A Bíblia diz que Deus chamou o homem, né, para colocar no seu povo aqui já, para ele ser seus auxiliares, seus cooperadores, né, seus servos, seus ministros. E o mais importante, ser povo de Deus, né? Eu fui chamado para ser parte do povo de Deus. O povo de Deus, pessoal, que eu acredito que todos nós sabemos e cremos, é um povo eterno, não é? Estará eternamente adorando com Deus. A eternidade nos foi dada em Cristo Jesus. Mesmo assim, como algo foi plantado no homem, como até em Eclesiastes diz que a eternidade foi colocada no coração do homem, mas algo nos foi dado de privilégio, fazer parte do povo santo de Deus, né? Que aqui já presta uma verdadeira adoração e que lá, né, na eternidade irá adorar a Deus eternamente, né, debaixo do seu governo eterno. Então é importante, às vezes até, não querer, né, se identificar ou comparar o nosso chamado com o chamado dos homens que nós aprendemos na Bíblia, né, como no caso de Abraão, Moisés, Davi, Elias, João Batista, os apóstolos, né? E aqui, como a gente sabe, né, que foi importante como Jesus chamou cada um deles. E a Bíblia mostra que Jesus chamava cada um deles de maneira especial, né, para a vida. Da mesma forma foi assim com cada um de nós. Quando Deus nos chamou, que eu creio que para a gente ser de Deus, a gente precisa ser chamado por Ele, né, porque a Bíblia diz que nós estávamos nas trevas e Ele nos chamou para a luz. Então foi algo de maneira especial, nos mostrando a nossa condição, né, caída, e apontando, né, o Espírito, apontando para Cristo, para o autor da nossa salvação. Então, da mesma forma que é impactante, né, olhar como Deus chamou Abraão. Às vezes quando eu leio ali aqueles textos, né, o chamado dele, ele vai e ele foi por fé, essa fé que nos foi dada, é interessante, impactante, como no caso de Paulo, né, o chamado de Paulo, né, Paulo andando, perseguindo o povo de Deus, não queria nada com Cristo, acreditando que estava adorando a Deus, perseguindo os cristãos. Jesus aparece diante dele, muda toda a situação dele, e aí ele passa a ser, né, o porta-voz, quase ele é o principal portador, né, da palavra que nos abençoou, que também nós que não somos judeus, fazemos parte, né, do ministério de Paulo. Nós fomos alcançados porque Paulo foi, né, direcionado a alcançar as nações, que nós fazemos parte, né? Então, assim, da mesma forma, que foi algo tremendo com eles também, com cada um de nós. Eu creio que às vezes você pode até se lembrar, talvez, a primeira vez que você ouviu sobre Cristo, né? Primeira vez que você ouviu, reconheceu, é uma das coisas que eu peço a Deus que eu não esqueça, né? Eu recordo sempre, eu passei a noite assustado, né? Mas também com alegria no coração, porque eu reconheci que esse Jesus morreu por mim. E eu acredito que ali ele estava me chamando, como cada homem, né, que ele chama para a vida, né? Então, assim, da mesma forma lá que foi lindo, impactante o deles, né, também é conosco. Pois pela graça de Deus, né, todos nós somos chamados para fazer parte desse povo, que aqui tem um propósito, né? Nós somos chamados com o propósito de ser adoradores, mas também de estar engajados numa missão. Então peço a vocês que abram a sua Bíblia em 1 Pedro comigo, capítulo 2, e que você, essas palavras, né, que aqui Pedro fala, o Espírito fala através dele, possa cada vez mais trazer significado para a nossa vida, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio-os a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora que sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? Então, acho que é interessante demais aqui. Eu falei até inicialmente que eu creio, né? Eu creio que Deus está no controle de toda e qualquer situação, principalmente da vida de um cristão e do povo dele, né, no geral. Tem um chamado, né, para cada um de nós, especificamente numa igreja local, né? Mas existe esse chamado, que eu acredito que é um chamado para todos os cristãos, independente, né, das épocas, como no caso deles lá, até a volta do Senhor, de proclamar, anunciar essas virtudes, né, esse poder, né, que tem a palavra de Deus. Quando você e eu fala para alguém a palavra de Deus, nada não volta vazia. A gente tem que crer mais nisso e com convicção falar, né? Eu sei que existe hoje uma dificuldade grande para a gente falar por causa de escândalos, né, que muitos que se dizem cristãos têm feito, né, congregações que às vezes têm abusado, né, de pessoas, às vezes até exigindo aquilo que Deus não pede, né, e com isso trazem um obstáculo, uma oposição a mais, mas a gente tem que crer no poder da palavra e ter aquela consciência, é Deus que vai, da mesma forma como está agindo na nossa vida, agir na do outro, mas anunciar, falar, né? Por quê? Porque eu posso dizer, olha, eu sou parte do povo de Deus, né? Eu faço parte da raça eleita, eu tenho essa convicção como você também, mas esse povo aqui na terra tem um propósito, tem uma missão, foi chamado com uma missão. Deus, ele não vai usar os anjos para sair pregando, né? Pois até que a gente vê quando lá no início da igreja, né, do livro de Atos, ele mandou os anjos tirarem Pedro da prisão e vai e anuncia a este povo a palavra da salvação, né? Anuncia essa palavra. Então, ele não vai anunciar por outro alguém, a não ser por um cristão, né? Por uma pessoa dele. Então, nós cremos nisso. É importante a gente entender que a nossa carnalidade traz alguma dificuldade. Por isso que Pedro diz, olha, deseja cada vez mais essa palavra que irá mostrar tudo aquilo que Deus quer, para tirar, né, aquilo que ainda nos atrapalha, que é a carnalidade, né, como ele fala no versículo 1 e 2, mas que nós possamos ter esse desejo, que nosso desejo possa ser mais a palavra, que nosso desejo possa ser mais em anunciar. Não podemos nos envergonhar de anunciar essa palavra, porque nós somos chamados para isso, né? Nós cristãos que cremos no Evangelho, nós não podemos procurar outra saída, né? Estou dizendo isso, que isso não seja algo para nos colocar um peso, mas um privilégio falar de Jesus, algo bom, gratificante, falar desse Senhor que assumiu a nossa culpa, como assim cremos, pelo que está escrito, encravou a nossa maldade ali para nos abençoar. Então, por gratidão, né, por confiança, por fazer parte desse povo, nós que antes não tínhamos nada com ele, e aí fomos chamados para fazer parte desse povo, anunciar essa palavra, né? Acho que
sempre é falado isso, mas é importante, porque o Evangelho passa essa direção para todos nós que fomos chamados, né? Deus nos chamou para que venhamos ser seus instrumentos dele no meio, né, do seu povo, olhando até mais para nós mesmos como igreja, né? E ele nos capacita, né? Ele capacita cada um de nós. A gente precisa estar sensível, né? Dizer, olha, eu me encaixo bem nisso, vive, né? Eu consigo fazer bem isso aqui também, né? Acho que posso ser produtivo nesse lado, então faça. Romanos capítulo 12, né? Acho que é um dos textos assim que o Espírito fala que ele nos capacita com essa finalidade. Ele diz aqui, versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmece-nos fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria, né? Então, assim como o corpo, né, tem a função interessante, brilhante, né, a forma que o Espírito Santo passa para a sua igreja, né, através desses homens, como é o corpo de Cristo. E cada um nos auxilia, né, cada um se auxilia em prol do mesmo corpo. Então, se eu fui chamado para algo, até tanto para anunciar mundo afora, mas também na congregação que tem empenho. E assim também você ou outro que tem algo que cada um de nós nos identificamos, né? Porque é algo que Deus nos dá. E aí Ele nos capacita como? Na medida que nós vamos nos encaixando e olhando a palavra, eu me encaixo bem nisso, faça, né? Faça aqui porque Deus nos chamou também para isso. Então, todos nós, homens e mulheres cristãs, fazemos parte desse povo de Deus, que Deus até nos ensina, né? Como a gente sabe, que existem papéis diferentes, né? Tanto para o homem como para a mulher cristã, mas que cada um auxilia um ao outro e assim fortifica cada vez mais o povo de Deus. Eu falei aqui inicialmente desse chamado, mas é importante para a gente cada vez mais se fortificar e buscar esse chamado, se identificar, o Deus que nos chamou. Eu acredito que o que nos envolveu não foi uma ideia, uma balela, não foi uma coisa assim, eu vou parar com isso e vou procurar ali um ambiente para eu viver uma vida melhor, um bem-estar, viver uma vida diferente do rumo da malandragem, viver mais em prol da sociedade, viver como um pai de família, não. Foi o Deus Todo-Poderoso que nos chamou. O Deus onipotente, onipresente e onisciente, o Senhor do céu e da terra. Foi Ele que nos chamou. E a Bíblia nos ensina que Ele que nos chamou, Ele é fiel tanto para nos sustentar, como para nos guiar no seu caminho, né? Então nós devemos olhar para quem nos chamou. Não foi somente eu não passei de uma religião, né? Eu digo eu, mas assim, pense um pouco você. Nós não passamos de uma religião para outra. Se nós passamos de uma religião para outra, eu confesso e não sou negligente dizer isso, há um perigo. Se eu acredito que eu apenas passei de uma religião para outra, tem um perigo, porque o próprio Jesus falou para os fariseus lá que quando eles fazem um prosélito, né, que é alguém que sai de uma religião para outra, 2 vezes filho do inferno é feita essa pessoa. Mas o Deus Todo-Poderoso chamou. Ele tem a sua maneira de chamar, né? Que às vezes tem pessoas que dizem, não vem pela dor, vem pelo amor. Outros passam uma situação específica, mas todos eles ouvem a palavra de Deus e compreendem pela ação do Espírito o seu estado e se identificam com Jesus. A partir daí, Deus nos chama, né,
e Ele é fiel para isso, né? Ele nos sustenta, Ele cada vez mais nos fortalece, e principalmente, né, que às vezes talvez alguns possam balançar em alguma coisa, mas Ele nos dá desejo, né, para ler mais essa palavra e para querer viver mais essa palavra, ser algo bom para mim, ser um cristão de fato, né? Me examinar e olhar mais para isso. Olha, esse Deus, Ele é um Deus todo poderoso, mas eu preciso dizer assim, age cada vez mais na minha vida. Eu permito porque Tu me compraste, né? Para que cada vez mais Tu age na minha vida. E eu creio que esse texto aqui, de Romanos 4, né, que é uma palavra tremenda quando Paulo falou sobre a justificação, Romanos capítulo 4, versículo 17, que ele usa até o exemplo do pai da fé. Que tremendo aqui esse texto que a gente vai ler. Olha aí, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, né? Você pensa que nós poderemos imaginar em algum momento do nosso percurso aqui, tempo, né? Em algum momento eu vou buscar Deus. Em algum momento eu vou parar com isso ou com alguma coisa. Eu vou deixar de crer naquilo ali que é mentira e vou buscar Deus. Não, né? Deus, do jeito que Ele fez com Abraão, com os demais homens, Ele chamou, né, que Ele modificou as situações dele, Ele também chamou a nossa vida. Chamou à existência aquilo que não era existente. Nós não tínhamos nada com esse Deus, e Ele, por sua graça, nos chamou para a gente viver mais e reconhecer quem é esse Deus. Eu creio e eu tenho certeza disso, né? E por um lado também eu fico triste. Tem pessoas que às vezes acreditam que Deus está limitado a um tempo de adoração, a um momento de um irmão fazer uma oração, alguém falar e depois aí parece que Deus sumiu. Não, esse Deus, Ele está sempre conosco. Ele está olhando os nossos momentos de dificuldade, nosso momento que nós estamos abatidos. Vai pensar que é algo somente para me dar alguma esperança, achar que é bom, não, mas é verdade. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que é fiel, Ele é aquele que na sua palavra mostra que Ele é verdadeiro e que cada vez mais Ele está trabalhando em nosso favor. Então é só estar mais rendido a esse Deus, é estar mais buscando, sensível à sua palavra, jamais pedindo, até eu peço a Deus, eu não sei vocês, porque eu acredito que pode acontecer comigo. Não permita que o meu coração endureça ao ouvir tua palavra, que cada vez mais eu me quebranta o meu coração, que eu possa cada vez mais glorificar o Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu me chamaste para a vida. Eu que tanto peco contra Ti, meu Deus, é um Deus maravilhoso. Então a gente precisa olhar. Eu nem existia no povo de Deus, mas Ele me chamou a isso. Tem pessoas que às vezes olham para isso, olham, isso não existe aqui, o teu emprego, mas vai existir. Não, isso aqui é algo espiritual, é algo da ação de Deus para Ele completar o que Ele fez ao longo dos anos para a promessa do povo dele, né? Como Ele fez, a primeira promessa foi em Gênesis 3,15, né? Em relação à mulher e à serpente, e aí até chegar Abraão, vir os judeus, até Jesus nascer e nos alcançar. Esse Deus que fez tudo isso para nos chamar, para nos dar a convicção de quem Ele é. Quando nós ouvimos essa palavra e cremos, Ele começou algo tremendo na nossa vida, algo que não muda, algo que não deixa mais alguém que crê nele ser a mesma pessoa, mas que cada vez mais enxerga. Por que nós enxergamos tais coisas? Da palavra é porque Deus tem aberto os nossos olhos, porque Ele nos direciona essa palavra e Ele abre os nossos olhos para mostrar que nós temos não somente nós temos valor para Ele, mas Ele nos deu algo, né, por esse chamado que tem mais valor do que ouro. Eu sei que vocês conhecem esse texto, mas abre aí 1 Pedro capítulo 1. Se não for para eu ter convicção quem é esse Deus, né, e quem é Ele, o que Ele tem dado, né, é algo que o homem pode até se abater. Mas olha aí, 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, olha só essa palavra, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é? Glória a Deus por isso. Olha só, que até ter alegria, né? Às vezes até quando somos provados, não é? Porque ele não deixa, ele não perde o controle, né? Ele está ali, ele permanece ali. Mas olha só aí, o valor da fé cristã, o valor da fé no Deus vivo, o valor da fé em Cristo Jesus. É mais valioso do que ouro apurado, não é do que o ouro em si não, é o ouro, eu até já ouvi muito sobre isso, e às vezes eu procuro, né, ver a realidade em si, em vídeos, né, coisas assim. O ouro ele vai ali para a fornalha, né, e tira toda a impureza, né, e ele fica cada vez mais puro, o valor dele vai lá para cima, a sua fé e a minha fé em Cristo Jesus tem mais valor do que isso. Mas infelizmente existe tantas as coisas, pessoal, que abatem o ser humano aqui, que parece que isso não é verdadeiro, que parece que não é esse o Deus que nos chamou. Às vezes eu olho assim, meu Deus, como é que tem cristão, que eu também às vezes me deixa abater, mas que deixa de crer, que perde a convicção nesse Deus. A sua fé tem um valor tremendo. Ele chama e ele dá algo que é mais valioso do que o homem busca, do que o homem mata, escraviza aqui. Porque o fim é a salvação, o fim é a vida eterna, embora em toda situação que Deus possa permitir a gente passar. Não olhe só para mim como alguém que está querendo falar algo aqui para você, olha, que bom, mas é porque é verdade. Esse Deus que nos chamou, um Deus que não agiu com misericórdia não, é com muita misericórdia, porque nós não somos merecedores. Mas é esse Deus que nos chamou. Isso não é uma coisa de uma invenção não, de alguém que, vamos juntar ali pessoas ali e ficar falando, não. Tem alguém que está acima de tudo e de todos, que o próprio universo não consegue contê-lo, que tem controle e que está cuidando da gente. Foi Ele que nos chamou. Agora, existe uma condição ou algo que a gente precisa olhar mais para a palavra dele. Porque o próprio Jesus diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O escolhido, alguém que tem a herança de Deus, ele vai dar mais glória a Deus. Ele vai buscar mais a palavra. E ele vai mais se render. E ele sabe quem está agindo. Se até hoje a gente pensa que é alguém que, é como até ouvir alguém, não, fulano vai orar por ti. Tem pessoas que têm até fé, na oração do outro, fé na fé. Isso bem bíblico é. Eu tenho fé no Deus vivo. Eu não tenho fé na oração de ninguém. Fulano vai orar e as coisas vão acontecer. Não, eu tenho fé na Bíblia. Eu tenho fé na palavra, porque eu sei quem me chamou. E se ainda eu estou longe de conhecê-lo, mas eu sei quem me chamou. É o Deus Todo-Poderoso. É o único e verdadeiro Deus que trouxe o seu Filho ao mundo para receber os meus pecados. Se isso não é algo que possa trazer cada vez mais convicção, alegria, qual palavra nós estamos ouvindo? O que nós temos lido se não é o Evangelho? O Evangelho ele não vai passar outra coisa a não ser isso. Mesmo quando ele nos confronta, mesmo quando ele nos exorta, mas ele passa essa convicção. A Bíblia diz que nós temos um Pai que nos disciplina, mas temos um Pai, temos alguém que está agindo na nossa vida. Não podemos perder a confiança nisso, não é? Esse Deus ele nos chamou para tanta coisa, né? Além da salvação, que é o principal, mas aqui ele nos chamou para uma coisa
que assim, às vezes eu fico envergonhado, porque eu sei que ele está vendo a gente, da intimidade, relacionamento. Esse Deus, ele é um Deus que se relaciona conosco, e que muitas vezes, infelizmente, a gente não está tão com ele com prioridade. Ele não é tão prioridade para o cristão. Infelizmente, Wellington, mas que loucura é essa? Seja sincero com Deus. Quando falar nisso, não é o irmão que também é falho igual a você, não. É a Deus. Se nós fôssemos tão, valorizássemos tanto o relacionamento, a intimidade que Deus nos deu através da morte de Cristo, talvez nossa vida não seria, né, igual a de agora, de momento. Né? Não estou falando de ter mais isso, possuindo algo, né, de valores mais espiritualmente. Né? Nós poderíamos estar cada vez mais avançando, mas esse Deus nos chamou para esse propósito. Tanto é, como ele diz, deseja como criança, mas ele diz que nós não podemos ser criança, amadurecer, crescer para esse Deus. Tem um texto aqui mesmo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, né, que ele fala algo tremendo, que nós devemos ter essa postura com esse Deus. Ó. 1 Pedro 3,15. Antes, santifica a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha só que tremendo. Se Deus que nos chamou, ele diz assim, olha, que o teu desejo seja que Cristo seja consagrado no teu coração, separado, que ele tenha primeiro lugar. Isso não é ruim para a gente ouvir não, meu irmão e minha irmã. É algo maravilhoso, que ele tenha primeiro lugar no nosso coração. E que nós, quando as pessoas olharem, rapaz, aquela pessoa, ele embora qualquer situação, ele sabe que tem alguém. Que esperança é essa? Falar do Evangelho. Falar do Evangelho, passar o que o Evangelho passa, mas ter essa atitude. Ele me chamou, ele é comigo, mas eu guardo ele no meu coração, eu valorizo aquilo que ele me dá, eu tenho ele como aquele que é primeiro. Se ele não é primeiro ainda, que seja o nosso primeiro, né? O primeiro em tudo, né? Não é só o primeiro em algo, né, à parte. Essa fé que a Bíblia fala aqui, né, que tem mais valor para cada um de nós, né? É algo quando nós respondemos a esse Deus que nos chama, né? A resposta que nós damos a Ele é a fé que Ele nos deu, né? Fé em Deus que por sua palavra nos mostra, né, todas as suas ações de amor, misericórdia, perdão, graça, que tudo isso está em Cristo, né? Às vezes o Wellington, ou o irmão ou irmã, eu não consigo entender tanto sobre a misericórdia, porque muita gente diz que o Deus do Velho Testamento mandava entrar em cidades e tal. Leia a palavra. Eu não consigo muito perdoar. Leia a palavra, enxerga o perdão de Deus em Cristo Jesus, valoriza a palavra no que está escrito sobre isso, porque Deus nos chamou para isso, para ser alguém capaz de perdoar. Você e eu só vai ter condição com Ele. Sozinho não consegue. Por quê? Porque existe algo ruim ainda em nós, ainda, que é a natureza humana, que a gente precisa da ação dele para aquebrantar mais o nosso coração para isso, né? Então Deus nos chamou para estar com Ele. Não pense que a gente, o irmão, vai já orar aqui, né? Eu sei que nós não temos essa mentalidade, mas é importante dizer isso. Deus, ele vai continuar, porque Ele está conosco, né? Então Deus nos chamou para estar com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para desfrutar da sua presença e de entender o seu amor através do Cristo, né? Quando nós lemos esse Evangelho, a gente pensa nisso. Olha só que coisa interessante, pessoal. A presença de Deus, né? Tem muita gente que faz um alvoroço com isso. A presença de Deus, o irmão sentiu um calor, o outro falou uma coisa, o outro... E quando acaba um culto, a presença de Deus acabou, a gente precisa ter uma mentalidade diferente sobre a presença de Deus que nos foi dada em Cristo. Nos foi dada em Cristo para estar sempre conosco. Quando daqui a pouco eu sair, a presença de Deus está comigo. Quando daqui a pouco vocês estiverem nos seus lares, ali está a presença de Deus. E aí a gente entende que a gente precisa viver com reverência a Ele, reconhecendo Ele, né? Porque Ele nos chamou para estar desfrutando de tudo que Cristo nos deu. Eu creio.